7 horas 16 minutos, 7h16, não perca a sua hora. E olha só que história interessante, viu, Osni? E a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. É um ato de bravura de um policial militar. E isso até tem que ser registrado com bastante ênfase. Uma mulher de 48 anos foi atacada por um enxame de abelhas e foi salva graças à ajuda de um policial militar. A ocorrência foi registrada por volta das 3 horas da tarde da última sexta-feira 13, na rua Ricardo Assi, no centro de Camboriú. Segundo informações, o agente estava em uma guarnição da Polícia Militar na cidade, onde estava fazendo aí as rondas, quando foi então abordado aí por pessoas que informaram sobre um ataque de abelhas. Esses ataque de abelhas a motociclistas, veículos e também pedestres que transitavam pela rua. Ao chegarem no local, várias pessoas estavam manobrando seus veículos e estavam assustadas com a situação. Para você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, está vendo aí as imagens de uma câmera de um posto de combustível onde aconteceu nas proximidades. Entretanto, o que mais chamou a atenção foi que uma mulher estava se debatendo e gritava muito por socorro desesperadamente. Com o seu corpo estava coberto de abelhas. Mesmo sem portar qualquer equipamento de proteção, o policial então saiu da viatura e passou a auxiliar a vítima usando improvisadamente a sua cobertura, um boné e as próprias mãos para retirar as centenas de abelhas do corpo da vítima. Eles tentaram então chegar aí até um posto de combustível localizado na Avenida Minas Gerais, mas o enxame acabou perseguindo-os até este local. Os funcionários do posto e também os clientes se fecharam dentro da conveniência e no interior dos veículos para conseguir se salvar. Pensa no desespero. O policial solicitou então um extintor de incêndio a um dos funcionários para conseguir reduzir o ataque e conduzir a vítima para o interior da conveniência até a chegada do corpo de bombeiros. Foi necessário acionar o apoio de um apicultor profissional para ajudar no controle da situação. A colmeia de aproximadamente 40 centímetros de largura e 80 centímetros de altura, com abelhas africanas, foi localizada no canto de uma vegetação próximo à ponte da rua Ricardo Assi. O ataque acabou sendo gerado devido a uma roçada feita no local, quando, sem perceber, os trabalhadores bateram na colmeia, provocando então essa situação. A mulher sofreu, Osni, mais de 150 picadas e foi conduzida para o hospital. Já o policial foi picado mais de 30 vezes na região da cabeça. Ele foi medicado e passa bem. Aí eu te digo, que ato de bravura, Sem um aparelho, sem uma vestimenta. O ato do policial ali foi realmente motivo de elogio, E a sorte que tudo acabou bem, Agora imagina se essa senhora ali fosse alérgica. Tem muita gente alérgica a picada de abelha e tal. Ela sofreria com certeza um ataque anafilático ali, Ele poderia levar a óbito até. Felizmente, os dois já estão bem, foram socorridos. O policial levou um menor número de picadas, mas na região da cabeça, é perigoso e tal, enfim. Mas o final foi feliz e ficou a história da bravura do policial militar aí, motivo de elogios aí pelo ato de bravura. Não fosse ele, talvez essa história pudesse ser mais trágica. 7 horas 20 minutos, 7h20. Jovem Pan. Trânsito. Trânsito na Jovem Pan. Use cinto de segurança. Uma dica: Grupo Certo, proteção veicular. News. E você que está trafegando aqui pela área central da cidade, não esqueça a Rua Blumenau com vários pontos de lentidão, E principalmente retenções ali nas proximidades onde estão acontecendo as obras da Rua Blumenau. Vale lembrar também que a Rua Hermann August Lepper está com um fluxo bastante intenso de veículos. E eu volto a afirmar que a Rua Guanabara está aí com um fluxo bastante intenso de veículos. Se você está transitando aí pela zona sul da cidade, bastante paciência. Se puder pegar aí uma via alternativa para você fugir do trânsito, é uma boa, viu? Rua Guanabara, desde a Rua Fátima até a Rua Santo Agostinho. Jovem Pan. Trânsito. Trânsito na Jovem Pan. Baixe o MOP no seu celular e tenha um motorista particular. News. 7 horas 21 minutos, 7h21. E você continua participando conosco aqui no facebook.com/JP News Joinville. E também através do nosso WhatsApp para você mandar aí a sua sugestão de pauta.
transmissão full time, ou seja, sem intervalos comerciais aqui pelas redes sociais da Jovem Pan. Osni, mais uma notícia aqui, que um tanto quanto inusitada também, de um restaurante de Florianópolis que foi condenado a pagar uma indenização de R$12 mil a um cliente que teve um dente quebrado ao mastigar uma pedra. O caso aconteceu em fevereiro do ano passado. A pedra estava dentro da comida, servida no buffet do estabelecimento, localizado no bairro Trindade. Ao valor indenizatório referente aí a danos morais e materiais, serão acrescidos juros e a correção monetária. De acordo com os autos, o cliente almoçava com a esposa e o filho no momento do incidente. Ele acabou quebrando o dente pré-molar e por essa razão teve então de passar por um tratamento odontológico e fazer o uso de medicamentos. Em contestação, o restaurante alegou que o cliente já tinha uma infecção prévia no local, o que levou então à quebra do dente. Uma funcionária do estabelecimento, ouvida como informante, afirmou que uma auxiliar fazia a separação dos alimentos servidos, portanto, não havendo essa possibilidade de que um corpo estranho estivesse presente na comida servida no buffet. Outras testemunhas disseram aí frequentar o ambiente, inclusive uma disse que frequenta o ambiente 2 vezes por semana há aproximadamente 10 anos, sem nunca ter encontrado algum objeto estranho na comida. De acordo com a juíza Vânia Peterman, o Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de evitar que a saúde e a segurança do consumidor sejam colocadas em risco. Na sentença, a magistrada observa que o restaurante poderia ter comprovado nos autos a rotina de higiene dos produtos, fotos do local de armazenamento e também o preparo dos alimentos, comprovantes das marcas utilizadas, e isso atestaria aí a qualidade da matéria-prima utilizada e também a rigidez de sua preparação. Isso, no entanto, segundo aí a juíza, não ocorreu. Além das despesas com tratamentos e exames, a juíza verificou que o caso gerou ao cliente consequências como uma cirurgia dental complexa, instalação de coroa provisória com hastes e, após 6 meses, montagem de coroa provisória sobre o implante de porcelana, a manipulação gengival e também a montagem da coroa definitiva de porcelana sobre o implante. Assim, o dano moral então foi fixado em R$4 mil, enquanto o dano material foi definido em R$8 mil com base nos custos do tratamento. Os danos estéticos, por outro lado, não foram reconhecidos porque o dente foi plenamente substituído e não houve, então, deformidades permanentes. Também não foi reconhecido o pedido de compensação de lucros cessantes porque não houve provas de juízo às atividades econômicas do autor, Não houve aí aquelas provas de prejuízo. O réu pode recorrer aí da decisão. É um tanto quanto inusitado, Osni? É inusitado, mas nota-se claramente que num caso como esse, sempre vai ficar aquela história, você deve estar se fazendo, será que o cara também não foi esperto, já estava com o dente quebrado e foi para lá, sempre vai ter essa dúvida em reclamações desse tipo. Aí é fundamental os advogados, enquanto o advogado dele foi preciso e levou só em questão a parte que, olha, o fato foi esse, quebrou o dente e o tratamento foi esse, teve que fazer isso e aquilo, o restaurante se perdeu. O advogado do restaurante aí se perdeu. Para começar, falou que o dente já estava inflamado, que o paciente lá, o reclamante, já tinha uma inflamação no dente. Isso não vem ao caso. Ele podia ter a inflamação, mas o dente foi quebrado. Se desviou na argumentação, perdeu a causa.